E eu queria propor uma leitura para vocês, logo de começo. Abra lá no livro de Daniel, no capítulo 3. Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 24. Vou pegar um texto no meio aqui, uma história no meio, mas é uma história que vocês conhecem, eu vou explicar. Quem não conhece vai compreender. Porque eu não quero ler o texto inteiro, é uma história grande. Mas vamos lá, Daniel 3, 24 e em diante. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Esse é um texto bem conhecido. A nossa moçadinha aí, na salinha deles ali, estudam também a história dos amigos de Daniel, que eles são lançados na fornalha ardente. Era uma fornalha tão quente que os soldados que foram levar eles ali para jogar naquele buraco em chamas, os soldados que foram levar morreram só com calor. E aí o rei vê aqueles 3 ali, mas ele não vê só os 3, ele vê um 4 homem ali. Fala, nós não jogamos 3 apenas ali no fogo para queimar? E agora tem um quarto homem ali dentro. Só que esse daí está reluzindo, está brilhando uma glória. Quem é esse que está lá? Ele parece um filho de Deus. E na verdade, queridos, ali é realmente o Filho de Deus. É uma aparição ali de Jesus, ali é Jesus no Antigo Testamento, aparecendo para cuidar do povo de Deus, daqueles que são fiéis a Ele. Eu queria que você tivesse essa certeza hoje de manhã, e estivesse aqui hoje com essa certeza, que na nossa vida nós temos as nossas fornalhas, as pessoas que nos traem, que nos machucam, as lutas, as dificuldades, mas nós temos o 4 homem aí, né? Usando a linguagem aqui de Daniel, a presença de Jesus em meio às nossas lutas, em meio ao nosso sofrimento. Deus está presente. Esse é Jesus. É o Deus que vem ao nosso encontro. Então tem gente que quer, a gente já estudou isso na semana passada, que tem gente que fala que tudo que acontece no mundo é vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus o sofrimento, não é a vontade de Deus a injustiça, não é a vontade de Deus tudo que acontece aqui. Pelo contrário, a vontade de Deus, ela contradiz o mundo. E enquanto Deus não vem estabelecer a vontade dele de forma plena na criação, ele vem sim ao nosso encontro para ser este 4 homem. Este que vem em meio ao nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa angústia, para nos proteger do fogo da fornalha, para nos confortar nos momentos de dificuldade, de angústia, de choro. Então que você tenha essa certeza, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É aquele que enquanto a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não se completa em toda a criação, Ele está em nosso meio, para nos abençoar e nos livrar, nos ajudar nas nossas lutas. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus presente nas nossas vidas, um Deus que se importa. Nós sabemos, Senhor, que um dia todo sofrimento se acabará, toda injustiça será vencida pela justiça, pela tua justiça. Mas enquanto isso não acontece, nós temos a plena convicção de que tu és aquele, o mesmo Jesus que esteve ali com Sadraque, Mesaque e Abdinego, o Senhor também está conosco hoje em meio às nossas fornalhas, às nossas lutas e às nossas dores. É aquele que está conosco no nosso sofrimento. E o Natal é o momento que nós lembramos que tu és o Deus presente com a humanidade, no meio da angústia, no meio da dor. Dá-nos essa certeza, Senhor, que possamos celebrar a vida a cada dia, na certeza de que um dia a sua vontade se estabelecerá de forma plena sobre toda a criação. Mas enquanto isso, nós estamos com o Senhor ao nosso lado em nossas lutas, nos fortalecendo e consolando. A ti a glória, a honra e a majestade, hoje e sempre, Senhor. Abençoa agora este momento que o teu povo se ajunta,
para te adorar, buscar a tua face e aprender da tua palavra. Que cada um de nós saia enriquecido aqui pelo teu Espírito Santo. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Bom dia, graça e a paz. Se você trouxe sua Bíblia ou seu aplicativo, celular, faremos a leitura em Isaías, capítulo 9, os versículos 1 a 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 a 7. O texto aí fala da promessa do Messias, né? Pensando já no Natal, né? O Antigo Testamento já apontava para esse menino, para o Messias que viria para o seu povo. A palavra de Deus diz assim: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegrarão diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a carga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha do fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Fala conosco através dela e enche os nossos corações com a tua alegria, a alegria da tua salvação. Amém. Em tempos que houve na história pandemias, trouxe medo, trevas e morte. Não é diferente dos nossos dias hoje, que, vivendo uma pandemia, as pessoas estão com medo, está trazendo morte e vivendo tempos sombrios. Nós vivemos tempos sombrios. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizerem: é o fim dos tempos, Jesus está voltando, nunca houve uma época como esta, tão ruim como estamos vivendo, por conta do medo, da escuridão em que vivemos e das mortes. Mas a história mostra que houve tempos e lugares muito piores dos que nós vivemos hoje. Agora, nunca houve na história um tempo em que tivéssemos acesso à informação
tão rápida como temos hoje. Isso é fato. Nós presenciamos nos nossos dias atrocidades em tempo real. Uma guerra que acontece lá na Síria, nós vemos em tempo real. Tsunamis, terremotos, tudo em tempo real. Uma pessoa com um celular em qualquer lugar do mundo transmite para todo mundo. Então, essa é a grande diferença. A informação que chega mais rápido e de maneira no ato do acontecimento. E nós, por esses tempos, presenciamos, através das mídias, mortes e mais mortes, crianças morrendo por conta da fome, por conta de guerras. Se por um lado nós sabemos que houve tempos piores do que os nossos dias, por outro lado temos a noção muito mais clara, por meio da informação e das imagens, do que significam as trevas no mundo em que vivemos. Morte, escuridão, dor e tristeza. No Brasil, nós não entendemos o real sentido de uma guerra, não é? Como em alguns países que vivem o tempo todo em guerra, com medo de uma bomba cair no lugar onde estão e morrerem por conta disso. Nós não passamos por isso. Mas isso não significa que estamos livres das mortes e das mesmas coisas que acontecem em uma guerra. É só andar pelas ruas da nossa cidade que veremos mortes por todo lado. A prostituição que traz morte, os abortos, os casamentos interrompidos, tudo isso traz morte. O mundo em que nós vivemos, por causa do pecado, é um mundo tenebroso. É isso que a Bíblia diz. Um mundo tenebroso, em trevas, que precisa desesperadamente de luz. Uma coisa que eu esqueci de avisar é, se alguém tiver alguma pergunta, quiser complementar alguma coisa, é só pedir, tá? Que você tem a palavra. No Brasil, pessoas morrem em hospitais, nas filas de hospitais, esperando uma consulta, por causa de políticos corruptos, que roubam o dinheiro da saúde. Crianças que morrem de fome por causa da corrupção. E é justamente quando percebemos as trevas, a escuridão, em que o mundo se encontra, é que também percebemos a necessidade da luz. Nesse mundo em trevas, através do Evangelho. 700 anos antes de Cristo, vem um profeta, vem uma profecia de um profeta que vivia no meio da elite, no meio dos príncipes de Israel, para um povo que vivia num contexto triste, que sofriam muito nas mãos de governantes que eram ímpios, que eram corruptos, que sofriam nas mãos de religiosos que pregavam uma falsa esperança. Essa era a Galileia dos gentios. Um lugar esquecido, abandonado por religiosos e políticos da época.
Mas esse povo ele tinha algumas características que vivia na Galiléia dos gentios. Esse povo chamado por Deus para ser povo de Deus vivia duas coisas. Primeiro, como se Deus não existisse. Porque a Galiléia, e o nome já diz, Galiléia dos gentios, recebia pessoas de outros povos. E essas pessoas traziam os seus deuses. E em Israel, na Galiléia, onde se adorava o Deus de Israel, esse povo se esquecia do Deus de Israel. E adoravam a outros deuses, os deuses dos seus povos. Então eles viviam como se Deus não existisse, como se o Deus de Israel, o Deus criador, o soberano, não existisse. Mas também eles viviam como se Deus não pudesse mudar a sua história. Por ser um lugar abandonado pela elite, pelos políticos e pelos líderes religiosos, eles transmitiam isso também para Deus. Se somos esquecidos, Deus também nos esqueceu. Deus não pode fazer nada por nós. Somos um povo maldito. Vivemos num lugar maldito e Deus não fará nada por nós. Eles viviam dessa maneira. Mas aí o verso 1 e 2 diz assim: mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Quando você lê na tua Bíblia, sombra da morte, é a Galiléia. Galiléia dos gentios. Considerada um povo que não pertence ao povo de Israel. Um povo excluído. Ao norte de Israel e tinha a fronteira mais fraca de todo Israel. Porque ninguém se importava com este lugar. Tanto que as invasões contra Israel eram feitas por este lugar. Na maioria das vezes. Porque era um lugar onde os políticos não queriam saber de dar melhorias, de se preocupar com o povo. Lugar de filhos bastardos. Lugar onde o povo de Israel, chamado de raça pura, olhava para este povo da Galiléia e dizia: não, são filhos bastardos. Não pertencem ao nosso povo, ao povo puro de Israel. Uma terra de dor e sofrimento, fome, doenças, pobreza. Terra de mistura, onde judeus se misturaram com os povos que vinham de fora, com outros povos. Uma vez alguém disse a um dos discípulos: pode alguma coisa boa vir de lá? Sobre Jesus? Mas pode alguma coisa boa vir de lá? Terra de um povo sem identidade. Terra de violência. Este lugar é a terra da sombra de morte. Galiléia dos gentios. E quem é que pode libertar? E como pode libertar um povo nessa situação? O verso 1 diz: contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Deus se mostra
presente e ativo para salvar os que estão aflitos, porque raiou uma luz. Deus não está alheio ao sofrimento do seu povo. Deus não fecha os olhos ao sofrimento do seu povo. Deus não fecha os olhos ao teu sofrimento, ao nosso sofrimento. E Deus terá algumas ações para livrar o seu povo da morte. E a primeira ação de Deus que encontramos no texto é trazer a disciplina. Quando nossos filhos estão tomando um rumo que não é legal, que você, pai, mãe, vê que não vai dar certo, aquilo pode causar morte, é dever dos pais que amam os filhos discipliná-los, corrigi-los, dar norte. E a Bíblia diz que Deus é um Deus que disciplina o seu povo, que corrige o seu povo. E ainda no verso 1 diz: ainda que brevemente a terra de Zebulon e de Naphtali venha a ficar sobre o desprezo e o julgamento dos políticos, dos religiosos, de Deus, sobre o julgamento de Deus. Esse povo passou a viver em trevas e viver à sombra da morte, porque Deus trouxe sobre eles julgamento através do quê? Disciplinando. Através da disciplina, para livrá-los da sua própria rebeldia. E Deus age assim, desde sempre. É assim conosco também. Porque quem disciplina, ama. Quem corrige, ama. O bebezinho, quando começa a gatinhar ou a andar, o que ele faz? Ele vê a tomada e vai na tomada. E muitas vezes é preciso uma correção para aquela criança ficar com medo daquilo lá, porque aquilo lá é perigoso. E talvez sem a correção e a disciplina, essa criança não aprenda que aquilo ali é perigoso e que lhe fará muito mal. Muitas vezes a mão de Deus está nas coisas que não gostamos de passar. Muitas vezes não é o diabo. Muitas vezes não é o outro. É Deus corrigindo e disciplinando o filho, a filha amada. Provérbios 3, verso 11 diz assim: meu filho, não te ressintas quando Deus te castigar e te corrigir, porque ele repreende quem ama, tal como um pai corrige um filho a quem quer muito bem. Hebreus 12, 5. Não se esqueçam das palavras de ânimo que Deus vos dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a correção do Senhor e não desanimes quando Ele te mostrar que está errado, porque o Senhor corrige aquele a quem ama e castiga aqueles que reconhece como seus filhos. Jó 5,17. Feliz é aquele a quem Deus corrige. Não desprezes a advertência do Senhor quando pecares. Precisamos entender que a disciplina de Deus é uma ação de amor e que beneficiará o seu povo. Porque no verso 1 ainda diz: mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. Ou seja, depois que o povo for disciplinado,
corrigido, este povo colherá frutos, bons frutos dessa disciplina, dessa correção. Porque Deus honrará o futuro da Galileia, dos gentios. É a mesma coisa quando nós corrigimos os nossos filhos. Nós queremos sempre o bem deles e que eles sejam os melhores profissionais, os melhores seres humanos, os melhores. Ou não, ou você não quer isso para o seu filho. O melhor cristão, o melhor tudo. Mas na caminhada é necessário a correção. E Deus faz algo tremendo aqui, que é conectar esses lugares que está desconectado com outros lugares. Veja, Galileia dos gentios, um lugar esquecido, excluído por Israel. E Deus faz essa conexão, não só mais com Israel, mas com o mundo. Deus escolhe, porque no futuro, ou nos últimos dias, usa aquela terra desprezível, aquela terra excluída, para falar da encarnação do Filho de Deus. Deus escolhe o lugar mais desprezível para o nosso Salvador viver a sua infância. Deus, para mudar a sorte do seu povo, usa de disciplina, mas a disciplina vem com misericórdia. Então, Natal é tempo em que Deus muda a sorte do seu povo, disciplinando, corrigindo, para que no futuro, eu diria, desde já, comece a colher os bons frutos dessa correção. Se a primeira ação de Deus é trazer a disciplina para livrar o seu povo da morte, a segunda ação de Deus, que o texto nos mostra, é trazer a luz. Porque no verso 2 diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Hoje nós temos muitos recursos para não viver em escuridão. Todos têm um celularzinho aí que tem uma lanterninha. Não é? Se à noite acabar a energia, tem aí essas lâmpadas de emergência. E não é muito raro nós ficarmos completamente na escuridão. Não é? Nos nossos dias. Mas no passado, no mundo antigo, isso não era muito fácil. Era muito difícil, não era simples ter luz. Para ter luz tinha que manter óleo. Óleo não era barato. Não era fabricado de maneira industrial. Tinha que andar, às vezes, muitos quilômetros para conseguir óleo, para acender a lamparina. Nossa, quanto tempo eu não ouço essa palavra, lamparina. Não era muito fácil no mundo antigo. Vida sem luz é complicado. Netão anda de moto, alguns andam de moto aqui. Já ficou sem luz, Netão? À noite, no meio do nada, sem farol da moto? É complicado, não é? Eu também já fiquei. Gente, é horrível. Você não tem noção de onde você está, de nada.
No mundo antigo, viajar à noite era apavorante. O mundo precisa de luz. Pense na pessoa ou nas pessoas que você ama e que você não viveria sem essas pessoas. Pensou? Mas, vez em quando, você acorda de mau humor e trata essas pessoas que você aí pensou que não vive sem essas pessoas, trata mal. Não é? Ou só acontece comigo? Talvez isso só aconteça comigo. Talvez com vocês não. Né? E por que tratamos as pessoas que amamos mal? Porque falta luz em nossos corações. No verso 3, diz assim, aumentaste a sua alegria. Eu estou fazendo umas pontes aqui, já eu conecto tudo, tá? Eu ligo tudo. Deus multiplica a alegria, e eu queria viver assim, e quem não queria, né? Alegre, cheio de alegria o tempo todo, mas de volta e meia, eu me encontro frustrado, triste, com raiva. Às vezes eu vou dormir bem, acordo mal, com raiva. Com você não acontece isso, mas comigo acontece. Triste. Eu falo, mas o que aconteceu para eu estar desse jeito? É porque o meu coração traz trevas. Na verdade, para nós, para eu ficar triste, com raiva, muitas vezes frustrado, muitas vezes não precisa de ninguém. De ninguém. Está aqui. Como eu disse, vou dormir bem e acordo triste, mal, frustrado. É porque o meu coração traz trevas. E essa luz que o texto diz que veio ao mundo é a única que pode modificar a natureza do meu coração e me dar as condições da graça de Deus para lutar contra o pecado. Que me dá condições, por causa da graça de Deus, para lutar contra tudo isso. Para desejar uma vida de santidade, para abençoar outras pessoas com a luz do Evangelho. Eu preciso dessa luz. Dessa luz que raiou. E Deus veio brilhar a sua luz no nosso dia a dia, porque vivemos num vale de sombra da morte. O ser humano tem medo da morte. E só é possível vencer esse através daquele que venceu a morte. E isso está muito aflorado nos dias de hoje, né? Quanta gente com medo de morrer por conta da Covid. Inclusive crentes. E é engraçado quando o crente tem medo da morte, porque isso gera uma dúvida. Não é? Será a certeza para onde ele vai depois da morte?
Mas Cristo venceu a morte. E nós, por causa dele, através daquele que rompeu as trevas com a sua luz, e agora cheios da luz de Cristo, atravessamos o vale da sombra da morte, como diz no verso 3, cheios de alegria. Gente, tem uma cena que eu não me esqueço nunca, e eu acho que eu já citei isso aqui algumas vezes, de um casal e a mulher crente em Jesus, que perdeu o filho na esquina da sua casa com um tiro. E no velório, eu olhava de longe, toda a família, e aquela mãe, crente em Cristo, era diferente naquele lugar. Ela estava sofrendo muito. E um dia eu perguntei para ela, minha querida, o que te faz estar firme desse jeito? A resposta dela para mim foi, eu sei que em Cristo eu vou encontrar o meu filho. Cristo venceu a morte. E eu tenho certeza que o meu filho se converteu. A esperança daquele que tem Cristo. A morte não é o fim. As trevas não podem parar a luz. Aliás, a luz dissipa toda as trevas. E é essa alegria que nos liberta da opressão, do medo, da culpa, daquilo que pesa sobre nós, do jugo que açoita as costas por causa do pecado. Essa alegria que diz no verso 3 é a alegria da salvação. Aliás, na história da igreja, muitos homens e mulheres de Deus, enquanto estavam sendo mortos, cantavam salmos ao Senhor. Mais furiosos ficavam seus algozes por conta disso. O exemplo de uma mãe, no período em que a Assíria invadiu Israel, e que tomou o templo, e que colocou uma estátua de Zeus no templo, e sacrificou porcos no altar, no santíssimo lugar. O povo judeu era obrigado a entrar no templo e se ajoelhar para Zeus. E diz a história que uma mãe de 10 filhos foi colocada de frente à estátua de Zeus. Adore a Zeus, ou um dos seus filhos vai morrer. E ela não se dobrou a Zeus. E cada um dos seus filhos foram sendo mortos na frente dela, até chegar a vez dela. E ela não se dobrou a Zeus. Por causa dessa salvação, dessa certeza. A alegria de viver nesse mundo sem temer a morte, a alegria de saber que Deus olha para nós por meio do seu Filho, a luz que veio ao mundo. Não precisamos viver em trevas, porque a luz veio ao mundo. Natal é tempo de Deus iluminar e trazer alegria para o seu povo. E a terceira ação de Deus e última aqui, para livrar o seu povo da morte, é trazer o Filho. Se Deus traz a disciplina
para livrar o seu povo da morte, traz a luz para iluminar e alegrar o seu povo, traz o Filho. Envia o Filho. No verso 6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, um presente para o mundo, um presente para nós. O melhor que Deus tinha foi dado a nós, como presente. Deus envia o seu Filho para se tornar homem. Ele habita entre nós, nascido de mulher, da descendência de Davi. Ele se faz solidário conosco. Por muito tempo, eu me enganei por pensar que Deus, por não entender o ser humano, veio para entender o ser humano. Não, não é isso. E eu já ouvi muito isso. Não foi para entender o ser humano que Deus veio, mas foi para que nós conhecêssemos o verdadeiro Deus. Como o Heavy, falou disso semana passada. Para que nós olhássemos quem realmente Deus é, envia o seu Filho. Para nós sabermos, é nós que precisamos conhecer a Deus. Porque Ele nos conhece como ninguém. Mais do que nós mesmos. Então tudo o que Deus prometeu se confirma neste menino. Mas o problema é que nós nos acostumamos tanto com essa mensagem, que ela deveria ser extraordinária todos os dias. Todos os filmes de Natal que passam nessa época, todas as histórias corrompem o verdadeiro sentido do Natal. Porque é um Natal comercial. É um Natal para se vender. Mas a humanidade não consegue acabar com o Natal. Em alguns lugares do mundo estão tentando acabar com isso. Com essa data, Natal, querem que mudem até o nome, não é? Mas é impossível. Porque Natal, e o verdadeiro Natal, é o mundo recebendo um presente de Deus. O mundo recebeu um presente de Deus. Isso nunca vai mudar. E as características desse menino é que o governo está sobre os seus ombros. O governo, o poder que este menino tem é para trazer alegria para aqueles que se rendem ao seu governo. Não é um governo opressor. Não é um governo, não é um poder corrupto. Mas é um governo que traz paz, alegria para o seu povo. Mas ele é também maravilhoso conselheiro. Ele é aquele que sabe quem somos. Você acha que sabe da sua vida? Que conhece você mesmo? Não, você não se conhece. Mas ele conhece. Ele sabe. E ele sabe do que precisamos, que mostra onde ir e que nos aproxima das intenções do Criador para nossas vidas. Como o Heavy citou aqui, é Ele que tem a boa, perfeita e agradável vontade, de Deus para nós. É Ele que sabe qual é essa boa, perfeita e agradável vontade para nós. E encontramos o conselho dele na sua palavra. Tem muitas pessoas buscando conselhos em profetadas, em tantas outras coisas, quando o conselho dele está na sua palavra.
E Ele é também Deus poderoso. É Ele que luta pelos seus na batalha da aflição. Quando você estiver passando por aflições, não queira passar sozinho, sozinha pelas aflições. Saiba que você tem um Deus poderoso, todo-poderoso, que te livra e que te socorre nas aflições. Ele também é Pai eterno. É Ele quem dá a vida aos seus. Aquele que crer em mim terá a vida eterna. Tem a vida eterna. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele é quem traz a eternidade para nós. Mas Ele também é o príncipe da paz. O seu governo traz paz, segurança. Shalom é o cuidado de Deus para todas as áreas da tua vida. Da vida. Moradia, trabalho, descendência, ou seja, família. Deus não te desampara. Por isso Ele é o príncipe da paz. Você pode passar por dificuldades, mas Ele nunca te abandonará. Nunca. Como na fornalha. O quarto homem, que parecia filho dos deuses, está lá. Então, no vale da sombra da morte, quando nós atravessamos esse vale, Ele está conosco. Ele nunca nos abandona. Você pode acordar daquele jeito, triste, frustrado, com raiva, achando que Deus te abandonou, mas não. É você. É o teu sentimento. Mas Deus nunca te abandona. Deus nunca nos abandona. Deus não nos promete riquezas, mas promete cuidar das nossas vidas naquilo que for necessário. Em tudo. Em todas as áreas. Toda essa história fala de uma coisa, de uma salvação que Deus proporcionou ao seu povo, por meio de um menino. No Evangelho de João, o capítulo 1, o verso 14, diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Lucas, no capítulo 2, os versos 28 a 32, diz assim: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir-me em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a sua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Natal é tempo de Deus trazer salvação ao seu povo através do seu Filho. A esperança neste mundo tenebroso, porque Deus disciplina o seu povo, porque Ele ama, porque Deus traz luz a esse mundo de trevas, e Deus traz o Filho para salvar da morte o seu povo. Que Deus nos abençoe neste Natal que está chegando, e que não é a pandemia que vai tirar a nossa esperança de viver para esse Deus, para a sua glória e para o seu louvor. Oremos. Aliás, alguém quer falar alguma coisa? Antes de encerrar? Complementar?
perguntar? Não? Então oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de um dia o Senhor ter nos encontrado e nos disciplinado, corrigido, porque o Senhor nos ama, de trazer luz aos nossos corações em trevas e de trazer a alegria da tua salvação por causa do Filho que enviastes e morreu por nós, para nos salvar deste mundo tenebroso, deste mundo que está em trevas. Que o Senhor seja glorificado em tudo isso, que a esperança da tua salvação e a alegria não se perca em meio às dificuldades e aos problemas deste mundo tenebroso, que está em trevas. Porque quando estamos no vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Que tenhamos uma semana abençoada na tua presença e que o Senhor nos livre de todo mal que venha ou pode nos acontecer durante esta semana. É para a tua glória e tua honra e o louvor sejam dados a ti, que oramos agradecidos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Tenha um bom almoço e uma boa semana. Amém.